presidente da CPMI, no dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, falou no início da sessão de hoje que deve acionar o STF caso o ministro da Justiça, Flávio Dino, não disponibilize as imagens no circuito interno do Ministério no dia dos ataques criminosos. Está tendo uma polêmica sobre esse assunto. A CPMI está pedindo acesso a todas as imagens e o Ministério da Justiça ainda não disponibilizou as imagens referentes ali ao que aconteceu no Ministério da Justiça. Então, teve essa movimentação, essa fala do Arthur Maia e, na sequência, a comissão ouviu o ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura da Cunha. E ele afirmou que o Gabinete de Segurança Institucional foi alertado pela ABIN sobre os riscos. Marina Demore agora está de volta, acompanhou tudo e vai dar as informações para a gente. Marina, faz um resuminho para nós como é que foi hoje de manhã este depoimento do ex-diretor-geral da ABIN no Congresso Nacional. Oi, Raquel. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, começando com a fala, então, do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o presidente Arthur Maia, que disse no início dessa sessão, que marca o retorno das atividades após o recesso parlamentar, que deve acionar, recorrer ao STF, caso o ministro da Justiça, Flávio Dino, se recuse a entregar documentos e imagens do circuito de segurança do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. O que acontece? Dino alegou que essas imagens integram um inquérito que está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. E aí houve uma discussão entre parlamentares da oposição e também da base governista sobre esse assunto e Arthur Maia bateu o martelo no final, dando um prazo de 48 horas para que essas imagens sejam, enfim, disponibilizadas. No Twitter, Arthur Maia também reforçou essa mensagem, né? A gente tem o texto que ele escreveu dizendo o seguinte: decidimos dar um prazo de 48 horas para que o ministro Flávio Dino entregue as imagens das câmeras do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. Caso o ministro insista em sua negativa, vamos pedir ao STF que determine o compartilhamento imediato. Ele continua: se aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, a CPMI estará condenado ao ridículo. Depois dessa decisão, então, de Arthur Maia, começou, enfim, o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e que estava à frente, né, da pasta, estava no cargo no dia 8 de janeiro. Foram apresentados 5 requerimentos para essa convocação, todos de parlamentares da oposição, sob a alegação de que o convocado poderia esclarecer sobre alertas enviados pela agência a respeito, né, das ações que acabaram terminando em ações ilícitas contra autoridades e patrimônio público que supostamente não teria sido considerado pelo governo federal. No depoimento, Saulo afirmou, então, que não sabia informar, não saber informar se os relatórios da inteligência da agência foram encaminhados diretamente ao presidente Lula. Disse que no dia anterior, na véspera das invasões, avisou aos órgãos do Distrito Federal e também à Polícia Federal sobre um número não usual de ônibus que estavam chegando a Brasília e que isso poderia indicar uma manifestação com um grande número de participantes. Ele também negou ter adulterado dados sobre relatórios da agência sobre os ataques aos 3 poderes. Disse também ter elaborado uma planilha que continha alertas que foram enviados pela ABIN a grupos, além de alertas que foram encaminhados pessoalmente por ele ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. E ele também detalhou os contatos que teve com G. Dias no dia dos ataques. Diz que começou a conversar com o então ministro ali por volta das 8 horas da manhã, que repassou algumas informações importantes que diziam a respeito da presença desses manifestantes e que já indicava uma possível ação violenta. Raquel, a sessão está sendo retomada agora, depois de um intervalo para o almoço, e claro que a gente vai seguir acompanhando, então, todo esse depoimento do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelo resumo, Marina, e qualquer novidade aí no depoimento, por favor, nos avise.
Sauro Moura da Cunha, o diretor adjunto da ABIN, na época dos ataques em Brasília, ele contou como a Marina estava nos explicando que trocou mensagens com o general G. Dias no domingo dos atos criminosos desde as 8 horas da manhã e que por volta da 1h30 da tarde alertou o G. Dias sobre o risco de invasão. Vamos dar uma olhadinha. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus, certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento para invasão de prédios. No momento em que a marcha saiu, eu recebo a ligação de um colega responsável pela segurança, eu não vou falar o nome dele aqui, mas depois responsável pela segurança de um dos órgãos dos 3 poderes, muito preocupado, e divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações, e ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias, e eu passo o contato para o general G. Dias e ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde. Vamos para a análise. A gente tem aí um pacote já bem grande para analisar. Estão comigo Tainá Falcão, minha parceira, Leandro Rezende e a nossa querida Thaís Arbex. Tainá, seu primeiro olhar, vendo o depoimento do Saulo da Cunha, esses dados que a gente traz da movimentação do Exército Brasileiro, como fica a situação do general G. Dias e a situação do próprio governo Lula? Está aí mais claro, mais evidente uma omissão? Oi, Raquel, tudo bem? Boa tarde para você, para os nossos colegas Thaís, Leandro, daqui a pouco para o Yuri Pita também. Raquel, eu acredito que isso dá força para o discurso da oposição, sem sombra de dúvidas, né? O que a gente pode tentar entender melhor a partir do depoimento do G. Dias. Eu acredito que isso possa até ser perguntado, embora não seja o objeto da discussão na CPI do MST. É sobre esse apontamento, né? Fazer um confronto desse apontamento que o adjunto da ABIN faz. Na época, eu bem me lembro, quando muito se falava ali da queda do G. Dias, quando a CNN trouxe as imagens, quando se questionava, afinal de contas, G. Dias sabia, não sabia, qual foi, e se sabia porque não fez nada. Eu me lembro que a discussão era muito no caminho de entender que informações chegaram para o Gonçalves Dias na época. E o que a gente tinha de informação, e é com que a CPM trabalha, é que o documento, ele não as informações que eu tinha até de fontes da Polícia Federal é que o documento da ABIN, que foi remetido ao Gonçalves Dias, não era nada oficial ou nada pelo menos com uma aparência oficial, como a Polícia Federal se resguardou em fazer anteriormente à invasão do 8 de janeiro. Então, isso, inclusive, quando G. Dias foi confrontado internamente no governo,
Ele chegou a falar dessas mensagens de WhatsApp e, ao que me parece, pelo que as fontes relatam, tratou isso de forma menos importante do que um documento oficial. O fato das informações terem chegado por via das mensagens por WhatsApp. Então, tem uma série de elementos que precisam ser confrontados com o próprio G. Dias, de informações que vão chegando à época e até das pessoas que faziam parte dessa preparação e dessa investigação posterior, que ele precisa esclarecer, Raquel, sobre, especialmente para entender por que a gente assistiu aquelas cenas de inação dele como chefe do GSI quando o Palácio do Planalto estava sendo invadido. Então, há uma confusão de informações sobre a participação e a responsabilidade do G. Dias. Claro, a gente vai se munindo de mais informações a partir do que a gente tem agora, do que você traz em detalhes, mas ele mesmo precisa esclarecer a que tipo de informação teve acesso, se teve acesso, o que fez com elas, se não fez, por que não fez, e explicar melhor as cenas que a gente assistiu na televisão. Ele está depondo agora, nosso pessoal está acompanhando, vamos ver se a gente consegue jogar um pouco mais de luz sobre isso, né, Tainá? Agora, Thaís, eu conversava mais cedo com os senadores que estavam acompanhando ali em loco o depoimento e um senador me disse assim, olha, o ex-diretor da ABIN está dizendo que mandou mensagens de alerta de invasões do prédio ao G. Dias, que ele praticamente ignora esses alertas, que tem ali uma espécie de ordem para que ele suprima do relatório ao Congresso Nacional as informações sobre eles. A avaliação desse senador é que estava muito claro esta, pelo menos, omissão do G. Dias. O governo já o demitiu. Que estratégia você sente o governo adotando para se distanciar dessa crise? Só tê-lo demitido basta? Olá, Raquel, boa tarde, Tainá, boa tarde, Leandro, e a todos que estão aqui com a gente. Raquel, uma demissão de G. Dias, de fato, ela coloca, escanteia um pouco, tenta, né, tirar do colo do governo essa crise, mas no fim das contas, o que eu acho importante do episódio de 8 de janeiro é que quanto mais passa o tempo, mais fica evidente que sim, tiveram uma série de omissões, né? Teve uma série de omissões para que acontecesse toda aquela cena trágica que a gente assistiu, infelizmente, aqui em Brasília. E o que a CPI, me parece, está querendo investigar omissões de quem? Quem foram as pessoas que deveriam estar responsáveis por aquela segurança e não estiveram. E aí eu volto naquele episódio, naquele momento, me lembro muito bem, Raquel, que na véspera do acontecimento, no sábado, dia 7, eu mandei mensagens para integrantes do governo questionando sobre a possibilidade, sobre o que seria aquela manifestação de 8 de janeiro. Na noite do dia 7, a resposta que eu tive é que estava tudo sob controle. Então, o que eu tenho de resumo? Continuo acreditando nisso desde aquele momento, com base no que a gente apurava à época, é de que as informações que chegaram às autoridades não foram informações que davam a dimensão real do que poderia acontecer. Então, a gente tem agora esse depoimento na CPMI de alguém dizendo que alertou, o que ele disse, me corrija se eu estiver errado, é que alertou ali durante a movimentação, mas o anterior, o que acontecia antes, o que se tinha de informação antes, não correspondia à realidade. Fato é que, assim, as imagens, tudo que aconteceu mostrou isso. Ninguém estava preparado para aquela invasão. Então, agora, o que a gente precisa saber não estavam preparados porque foram mal informados, se essa não informação foi proposital, se a falta de informação foi proposital. Me parece que é esse o caminho, assim, não sei se a gente precisa, se vai cair no colo do governo Lula, se vai cair no colo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que
tinha um descolamento da realidade de todas as autoridades. Elas não estavam muito bem informadas sobre o que aconteceria, Raquel. Omissões em todos os níveis, né, Thaís? Da Polícia Militar, que tinha o dever de proteger, do governo do Distrito Federal, a gente percebe ali do GSI para acionar o Exército, do próprio Exército, enfim, a gente está... O que a CPMI está tentando e as próprias investigações é determinar a omissão de quem, onde, né, e da organização desses atos. A gente nunca pode deixar mesmo, isso. Né, Raquel, e se foi assim... proposital. E aí você deixa para a pergunta mais difícil, porque eu deixei para o Leandro Rezende, que, Leandro, tudo que a gente vê, a Thaís trouxe a apuração dela ali na véspera dos atos, de que todo mundo dizia, não, está tudo sob controle, já passou a posse, está tudo bem. E depois a gente viu surgindo, né, os alertas de que os ônibus estavam chegando, tinha ali algumas pistas, as mensagens na internet. O que as investigações parecem estar nos mostrando? Que foi tudo uma grande, enorme incompetência ou teve mais do que isso? Raquel, boa tarde para você, Thaís, Tainá, todo mundo que está com a gente aqui no CNN 360, né? Acho que esse depoimento do ex-diretor da ABIN, ele coloca uma nova camada de pressão sobre os G Dias, né? E traz ali um pouco do que, enfim, Thaís estava um pouco nessa linha, Tainá também, né? De que a gente está escalando um pouco nas responsabilidades e nas omissões de quem exatamente foi a culpa do quê. Porque é uma responsabilidade fatiada, né, de muitos órgãos que receberam os alertas, não só da ABIN, mas, importante lembrar, né, teve reunião da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, com participação de vários entes, todo mundo estava observando a movimentação dos ônibus e tinha, às vistas de todo mundo, um acampamento montado na porta do quartel-general do Exército. Então, me parece que até combinando um pouco com a informação que você abriu o jornal, Raquel, e esse depoimento do ex-diretor da ABIN, e lembrando do que aconteceu no 8 de janeiro, da onde que partiram os vândalos e os golpistas, você tem uma nova camada de pressão sobre a atuação dos militares, né, nesse episódio, porque o que se alega é que os militares não deixaram, o que a PM, por exemplo, do DF alega, é que os militares não deixaram que o acampamento na porta do quartel-general fosse desfeito, né, e dali saíram os vândalos todos. E quando você vê que o GSI, que poderia ter empregado os seus militares, os militares do Gabinete de Segurança Institucional, recebendo informe da ABIN, né, tendo um efetivo reduzido para trabalhar no dia 8 de janeiro e não fizeram nada sobre isso, de fato você tem um problema grande ali de atuação também dos militares. Para além da atuação da Polícia Militar, né, que a gente tantas vezes já discutiu aqui, o fato de, por exemplo, você ter uma linha de policiais militares pela manhã na esplanada dos ministérios muito maior do que à tarde, sendo que pela manhã não tinha ninguém por lá e à tarde, quando as pessoas começam a invadir para destruir tudo, você tem um contingente muito menor de policiais. Então, para além dessa responsabilidade, se avança também sobre a responsabilização dos militares. Se apontam, né, caminhos para que os militares sejam efetivamente responsabilizados em algum momento pelo que deixaram de fazer no dia 8 de janeiro, e aí seja por incompetência, seja por uma omissão deliberada ou não, fato é que não colocaram à disposição do Estado brasileiro todos os recursos que o próprio Estado tinha para poder evitar um dano maior. De repercussão breve aqui um pouco desse depoimento do Saulo, né, ex-diretor da ABIN, dá para trazer que a oposição ao governo Lula está entendendo este depoimento como o mais grave dos prestados até aqui pela CPMI com relação às omissões do governo federal, todo mundo mirando para cima do G Dias, né? Falei rapidamente ali com alguns senadores, Marcos Rogério, entre eles, né, que é a tropa de choque ali da oposição ao governo Lula, considerou muito grave essa primeira parte do depoimento. E, de um outro lado, né, a senadora Elisiane Gama também, na avaliação que fez ali aos integrantes da sua equipe no intervalo dessa sessão, também admitindo que foi um depoimento muito ruim para o ex-ministro do GSI, o depoimento de hoje.